Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Tia, o que é isso? O que são pronomes? O que significa cada um? Nós vamos aprender com bastante cuidado e atenção, tá bom? Conteúdo novo, mas ao mesmo tempo conteúdo que eu tenho certeza que vocês já viram no quarto, no terceiro ano. Mas nós estaremos revisando e prestando bastante atenção nessa aula para que assim vocês realizem a atividade de hoje, tá bom? Vamos lá. O que são pronomes? Os pronomes são as palavras que servem para substituir um nome. O exemplo: Maria foi ao parque cedo. Vamos substituir a palavra Maria agora. Ela estava bem disposta. Porque aí não tem necessidade de eu ficar falando Maria, Maria. Ó, Maria foi ao parque cedo. Maria estava bem disposta. Eu uso para substituir agora a palavrinha Maria, o quê? Um pronome. Porque aí meu texto não fica cansativo, a minha frase não fica repetitiva. Muitas das vezes eu uso o pronome para isso, tá bom? Depois desse exemplo do que são pronomes, que servem para substituir as palavras, nós vamos entender um pouquinho o que são pronomes pessoais. Tia, por que tem esse nome? Os pronomes pessoais que se referem especificamente a seres são divididos em pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. Substitui os nomes e indicam as pessoas do discurso, ou seja, da fala, daquilo que eu estou escrevendo. Ele vai substituir pessoas, seres vivos, tá bom? Ricardo ainda não chegou. No lugar da palavrinha, ó, Ricardo, eu vou substituir por o quê? Por ele. Ele está na casa de Rita. Por exemplo, se eu escrevo lá, ele ainda não chegou. Ele quem? No primeiro momento, eu tenho de ter o nome daqui da pessoa ou do lugar, tá bom? E aí, no segundo momento, sim, eu posso substituir por quê? Por um pronome. Mas não adianta eu só colocar ele ainda não chegou. Ele quem? Então, eu tenho de saber primeiro quem é o pronome para depois substituir ele. Aí sim, o ele vai ter um sentido, vai ter um significado. Eu sei que ele aí significa o quê? O Ricardo, ok? Depois que nós conhecemos, lembramos o que é pronome, o que é pronome mesmo? Ele vem substituir o quê? Uma palavra, um nome. Que seja o que? Representado através de um ser vivo. E existe duas o quê? Ele é dividido em dois. Em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Que discurso que? São pessoas do discurso da fala, ou seja, da minha frase, daquilo que eu estou falando, tá bom? Ou escrevendo. Ok. Dando continuidade para vocês entenderem, agora nós vamos aprender um pouquinho quais são os pronomes pessoais do caso reto. São os pronomes que substituem os nomes, os seres que em uma frase executam alguma ação. Agora precisa de muita atenção aqui. Ele vai substituir o quê? Alguma ação, movimento, ok? Clara amou Tiago. Ela amou-o muito. Então, no lugarzinho de Clara, tem o que? Uma ação do lado, ou seja, um verbo, amar, amou. Ela amou, aí é uma ação, ela está fazendo algo. Ou choveu. Clara falou que choveu. Falou também é o quê? Uma ação, falar. Então, aí eu poderia substituir. Então, eu uso pronomes pessoais no caso reto, quando que o verbo do lado está indicando o quê? Uma ação, tá bom? Quais são esses pronomes pessoais?
Tem o pronome pessoal da primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Além desses três, eles se dividem também em dois. Pronomes pessoais do caso reto no singular e pronomes pessoais do caso reto no plural. Quais são os do caso reto? Eu, tu, ele. Quais são os plural? Nós, vós, eles. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Sabendo que os pronomes pessoais indicam o quê? Executam, eles só podem ser usados com tal que perto de alguma ação. E agora, qual é a diferença então do outro, tia Andréia? O do caso oblíquo. Vamos lá ver? Pronomes pessoais oblíquos. Como que eu sei diferenciar um do outro? São os pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso, ou seja, da fala, que recebem alguma ação. Aqui não é a pessoa que está fazendo a ação, ela está recebendo uma ação. Vamos ler a frase? Laura falou comigo. Laura falou com quem? Comigo, sobre o acidente. Se fosse só Laura falou, seria o quê? Ela falou, ok. Mas não foi, ela não falou simplesmente, ela falou com outra pessoa. Eu que recebi, ó, recebe a ação. Quem recebeu a fala? Outra pessoa. Então, eu vou usar a palavrinha comigo, ok? Agora, outro exemplo. Antônio entrou a ti o discurso. Entregou a ti o discurso. Antônio entregou. Se ele entregou a alguém, né? Então, a ação, quem recebeu a ação? Ti. Aí eu substituí pelo quê? Pelo pronome pessoal oblíquo ti. Ele recebeu a ação. Tia, tá meio confuso. Calma, 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 vocês vão entender. Pronomes pessoais e pronomes oblíquos. Não misture um com o outro. Na hora do exercício, ele se torna mais fácil o entendimento. Talvez a tia só falando, vocês não estão entendendo. Mas na hora de fazer, ele é bem simples. Vamos lá? E aqui agora tem a tabelinha dos pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Observe a tabela ao lado com os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Também tem no singular e também tem no plural. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do quê? Do plural. Quais são os do caso reto? Todos vocês já conhecem. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso reto. O que ele faz? Ele o quê? Ele executa uma ação. E o oblíquo, ele faz o quê? Ele recebe uma ação. Quais são eles do oblíquo? Vamos no singular? Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a e lhe. Ok? Depois do plural, nós, conosco. Vós, convosco. Se, si, consigo. Os, as e lhes. Tinha bem dizer os mesmos reto, só que agora o que? Aumenta os outros do lado. Conosco, convosco, se, si, os, as, lhes. Quando a gente vai executar na frase, na atividade, fica bem mais fácil de compreender e entender, ok? Vamos lá. A nossa atividade de hoje, ela veio com o quê? Ela veio com uma tirinha bem interessante. E através da tirinha vocês vão fazer o quê? A atividade que está logo em seguida. A atividade hoje é no caderno. Leia, copie e responda. Observação: não precisa copiar o quê? A tirinha no seu caderno, tá bom? É para apenas fazer a atividade. Essa sim precisa de copiar e responder no caderno. Lembre-se, cabeçalho e imagem. Vamos lá? Ler com a tia Andréia a tirinha? Vamos. Viver
É demais para mim. É demais para quem? Ó, mim. É demais para mim. Eu estou confuso desde o dia em que nasci. Eu acho que o problema é que nós fomos jogados. Nós não somos preparados. O que você queria? Um aquecimento antes? E aí? É uma reflexão, é uma historinha que ele fala que ele devia ter sido preparado para estar na vida. E como que a gente receberia isso? Um aquecimento antes? Eu teria de vir para aprender, para depois voltar e fazer direito? Não temos, né? Espero que vocês entendam o que? A charadinha, a tirinha aqui do lado e que dela vocês vão o quê? Continuar fazendo as atividades. Pergunta para substituir as frases. Quando que eu uso um pronome? Lá ele vai estar falando, usa um pronome agora do caso reto. Agora coloca um pronome do caso oblíquo. Vai lá na tabelinha, dá uma pausa no vídeo, olha a tabela dos pronomes pessoais do caso reto, olha a tabela dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Lembre-se, um está executando, caso reto, ele está executando uma ação. E do caso oblíquo, ele está o quê? Ele está recebendo uma ação, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a tia André está aí no grupo. Boa atividade, beijinhos e fiquem com Deus!